Mais delongas, enquanto o pessoal vai subindo, eu quero abrir a Bíblia com vocês. No livro de Atos, capítulo 2. Se faltar lugar, cadeira aí, para o pessoal sentar, pode sentar aqui no altar, eu vou ficar bem feliz, tá? Se o pessoal começar a sentar aqui, fica à vontade. Não fica de pé não, senta aqui para cá, tem lugar. O pessoal da galeria aí, em nome de Jesus, ó, se tiver faltando cadeira na galeria aí, ó, pode descer, ficar aqui no altar aqui. Sei que vocês já estão aqui pertinho, já está quase aqui em cima do altar, né? Mas pode ficar aqui também se quiser, tá na casa do Pai. Consegue ver, pastor? A galeria aqui lotada assim, ó. Aleluia. Se nós podemos ver, já existe. Meu Deus. Põe 10 centavos aqui do que a gente está sonhando em nome de Jesus, irmão. Até que o povo, até que eles venham, eu vou mostrar. Ô glória! Se nós podemos ver, já existe. Olha aí, gente, que lindo. Que lindo o céu, um elevador, Senhor, pelo amor de Deus. Café da IPA. A casa do voluntário está quase concluída 100%. Aleluia. Primeiro passo desse projeto, Unipa, Universidade da IPA. Muito rápido. Meu Deus, a velocidade já está entre nós, hein? Você viu só? Acelerado. Olha lá, isso aí. Vou torcer para dar velocidade de novo. Olha lá, o café da IPA, o nosso ambiente de convivência, comunhão. A casa do voluntário, onde os trabalhadores da casa vão poder chegar, tomar um banho. Colégio IPA, Colégio com Princípios Cristãos. A Igreja Kids, aleluia. Quem pode celebrar Deus pela Igreja Kids aí? Vocês já estão mais confortáveis? Vamos para o Atos 2. Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Pera aí, irmão. Pera aí, varão. Muita pressa. Eu gosto de escrever coisas. Quem está no nosso devocional aqui de manhã? Levanta a mão assim. Eu gosto de escrever ou não gosto? E tá aumentando, né? Meu Deus. Se eu fosse escrever narrando um acontecimento, sabe o que eu ia escrever, pastor? E no dia que aconteceu tal coisa, aconteceu outra coisa. E naquele dia, era dia de. Estávamos todos reunidos no dia de. Era assim que eu escreveria. Agora, Lucas decidiu, ele sendo um homem muito inteligente, né, muito estudado, e fazendo quase que uma apresentação jurídica. O livro de Atos dos Apóstolos é quase que uma defesa, uma peça de defesa ao apóstolo Paulo. Você vê que depois, quase da metade do livro, vira só a história de Paulo, vira Atos de Paulo. Quase que uma carta de defesa ao apóstolo Paulo. E apresentada a um excelentíssimo juiz. Então não podia escrever de qualquer maneira, não podia escrever utilizando qualquer nível de escrita. Tudo que ele colocava aqui dentro tinha um peso legal. Presta atenção nisso. Tinha um peso legal. Um juiz que estava recebendo essa carta, ele sabia muito bem o que era cumprir algo. Sim ou não? Porque ele dava ordem. Cumpra-se, despachado. Quantos já receberam um cumpra-se de um juiz aí? Levanta a mão assim, ó. Levanta aí, crente, em nome de Jesus. Fica com vergonha, não. E cumpra-se, pá. Tem uns aí que sabem muito bem o que é o cumpra-se do juiz, sim ou não? Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, nos dá um alerta. Se está cumprindo-se, não é porque está contando somente um relato do que estava acontecendo. É porque algo pairava sobre o ar. E naquele exato momento foi cumprido. Foi executado. Aconteceu algo no mundo espiritual, irmãos.
E os tesouros escondidos nas Sagradas Escrituras, eles estão assim, sabe, nos detalhes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes em grego, Pentecosté, é 50, né? Resumidamente, 50º. Por que 50º? 50 dias após a Páscoa, era celebrada essa festa de Shavuot que nós estamos celebrando. Então os discípulos de Jesus estavam reunidos no cenáculo para o cumprimento de uma festa chamada Shavuot. E no cumprimento da festa, então o Espírito Santo veio sobre eles. Vocês estão entendendo? Vamos lá então. Então, cumprindo-se o dia de 50 dias após a Páscoa, tá? Em Shavuot, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Próximo versículo. De repente, Sônia de Lima, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Meu Deus! E encheu toda a casa que estavam assentados. Pode passar, Mara. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, piros, que vem de pira, aquele fogo da tocha olímpica, né? Os quais pousaram sobre cada um deles. E todos, presta atenção, irmão, todos não é todes, todos é todos, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Meu Deus! Meu Deus! E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Somente até aqui. Agora, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, tá? Nós precisamos dar um passo agora lá no Antigo Testamento. Tudo que se cumpre no Novo, foi profetizado lá no Velho. Na primeira aliança, é o que nós chamamos de tipologia bíblica. É o tipo daquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, é chamado de antitipo de muitas tipologias, como a de Isaac, por exemplo, que é o tipo perfeito de Jesus Cristo. O Isaac nasceu ele foi concebido, né, de uma forma miraculosa. Jesus Cristo foi concebido de uma forma miraculosa. Isaac é o primogênito, Jesus Cristo é o primogênito. Isaac levou a madeira que ele seria executado. Jesus Cristo carregou a cruz, carregou o madeiro. Então você vê o tipo de Jesus Cristo perfeitamente em Isaac, o tipo de Cristo está ali. Agora lá no Novo Testamento é que ele é crucificado. Não é no Velho Testamento. Vocês estão comigo, sim ou não? Quando se cumpre algo no Novo é porque já fora profetizado lá no Velho Testamento. Vamos lá em Êxodo 19 agora. Êxodo 19, versículo 16. Meu Deus, quando o povo sai do Egito, irmão, quando o povo sai do Egito, eles só conseguem sair do Egito por conta de uma coisa. Houve ali uma afronta do nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, Fran, ao panteão de deuses egípcio, mostrando a superioridade do Deus que estava levando eles para o deserto, diante de todas aquelas divindades. A última é o Deus Faraó. Ele se auto-intitulava um Deus. Então, quando Deus vai e mata o primogênito de Faraó dentro da casa de Faraó, a mensagem por trás é assim, ó: eu sou um Deus maior do que você, inclusive você não consegue me conter nem dentro da tua própria casa para proteger teu próprio filho. Se eu quiser, eu entro lá e faço o que eu quiser. Eu sou, meu Deus. Então o Faraó se rende e fala: leva esse povo daqui. E eles vão para o deserto, a escola de Jeová. Só que o povo só conseguiu ir para o deserto aqueles que entenderam Pessar. Entenderam o sangue que foi imolado um cordeiro, o sangue foi pego em um recipiente e passado sobre as portas da casa. Então o espírito da morte veio para executar, repita comigo, executar, cumprir uma ordem jurídica. Qual era a ordem jurídica? Mata todos os primogênitos. Então, o cumpra-se do juiz eterno foi: mata todos os primogênitos, exceto Pessar. Você vai pular pela casa daquele que houver o sangue do cordeiro. Meu Deus. Então, aquele que consegue, irmão, aquele que consegue ser obediente
enquanto os processos estão acontecendo, consegue acessar os escapes que Deus cria, consegue estar atento no mundo espiritual para o que está acontecendo. Ei, escuta o que o Espírito Santo está querendo dizer no seu coração essa noite. Vai começar, aleluia. Aleluia. Durante o processo pode vir muito barulho, pode vir medo, pode vir até o som da morte passando. Sabe por quê? A Bíblia narra que naquela noite foi ouvido um grande grito de dor, de luto, de choro. Mas é necessário passar por momentos de dor para que nasça algo novo. Aleluia. Se não nascer, se não houver a dor do parto, irmão, não nasce. E o que não nasce morre dentro da barriga. Aleluia, o que Deus está falando para nós nessa noite tem algo novo que está para nascer, aleluia, tem algo novo que está para nascer. Aramassore, canta lá, abracei, andaramassou. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas Deus está te dizendo nessa noite, descansa no meio do processo. Não se atormente com os barulhos, com as situações, porque é necessário que venha a dor do parto para nascer algo novo. É necessário que venha a dor do parto para nascer algo novo. E se você recebe essa palavra no teu espírito, irmão, celebre a Deus com intensidade no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor, nós estamos em Atos 2, que você está no Êxodo. Calma, crente. Olha para o seu vizinho e fala assim, ó, calma, crente. Mas faz com voz de profeta em nome de Jesus. Fala, calma, crente. Vigia, varão. Deixa Jesus pregar. Meu Deus. Então, aqueles que conseguem passar por esse processo, obedecer, passar o sangue sobre o umbral das portas, então esses ganham o escape, ganham o livramento. E o sangue do Cordeiro, que substitui a morte que aquele decreto havia se cumprido. Então, somente o sangue do Cordeiro substitui um decreto de morte. E aí eles vão para o Egito, vão para o deserto, na verdade. E a partir desse momento que eles acessam o deserto, exatamente 50 dias após Moisés estar no Sinai, recebendo de Deus as tábuas da lei, a aliança que Deus fez com o povo. Meu Deus, 50 dias. A tradição judaica, os rabinos, eles fazem essa conta lá e eles chegam no número exato. 50 dias após a saída de um tempo de escravidão. Pasmem, 50 dias após a Páscoa, eles estavam reunidos no cenáculo. 50 dias após Jesus Cristo ter ido para a cruz, morrido por meu e pelo seu pecado, se tornado o cordeiro substitutivo no meu e no teu lugar, irmão. 50 dias após, eles estão reunidos na festa de Shavuot, na festa no cenáculo. E então o Espírito Santo desce sobre aquele povo. Exatamente como foi lançado luz lá no Antigo Testamento, no Êxodo, 50 dias após. Moisés estava no monte, no Sinai, e Deus começou a se manifestar. Eu não sei se você está entendendo esse paralelo dos dois textos, o Antigo Testamento com o Novo, mas eu tenho a palavra de Deus no seu coração. O mesmo Deus que se movimentou no Egito, o mesmo Deus que se movimentou no deserto, o mesmo Deus que se movimentou em Atos 2, Ele continua sendo o mesmo, e Ele está aqui nessa noite, e Ele vai se movimentar na sua direção. O Deus da causa impossível, o Deus que dá o escape, o Deus que abre uma porta, o Deus de aceleramento e velocidade está na casa hoje. Celebra Ele com intensidade, celebra Ele com louvor, celebra Ele com júbilo, com festa, com alegria, com dança. Jesus está na casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Meu Deus. Meu Deus. Como diria meu amigo Jorge, é forte. Cadê ele? Olha ele lá. É forte, varão. Glória a Deus, aleluia. Bota o texto aqui em nome de Jesus, por favor, varão. Meu Deus. Aleluia. Lá no livro de Êxodo 19. Versículo 16. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve
trovões. Repita comigo, trovões. Relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem. E um som de trombeta. Repita, som. Ou sonido, né, como está aí. Muito forte. De maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então repita comigo, som, fogo, meu Deus. Aleluia. E a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha. Aleluia. E todo o monte tremia grandemente. E o som da trombeta ia crescendo cada vez mais. O som da trombeta ia crescendo cada vez mais. E Moisés falava e lhe respondia em voz alta. Então nós temos trovão, fogo, voz, som forte, o monte tremendo e Deus descendo. Lá em Atos 2, volta para Atos 2 aí, varão, em nome de Jesus. Vai ter que ser rápido no dedo aí, ó. Clá, clá, clá. Jogar CS você gostava, né? Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. De repente veio o som. Tinha som no monte ou não tinha? Tem som no Atos 2 ou tem? Veio um som com vento veemente e impetuoso. Tinha trovões, tinha tempestade lá no monte ou não tinha? Tem trovão, tem tempestade, tem vento lá no Atos 2 ou não tem? E se encheu a casa, todos em que estavam todos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Tinha fogo no monte? Tem fogo em Atos 2? Meu Deus, e repousaram sobre cada um deles. Próximo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em uma outra língua. Lá tinha voz. Aqui tem voz. Meu Deus, não sei se você está entendendo. Tudo exatamente o que fora profetizado, Deus é fiel para cumprir. Ele não deixa nada de fora. Na mesma medida que as promessas que você já recebeu, Ele é fiel e justo para fazer se cumprir na sua vida. Ei, o tempo passa para nós, porque às vezes nós abortamos durante o processo, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel para fazer cumprir na totalidade a promessa que Ele fez. Escuta o que Deus está te falando nessa noite, irmão. Se Ele te prometeu, aqueça o coração, se mantenha posicionado, porque Ele é fiel para fazer cumprir em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se Ele te prometeu que você ia empreender, aqueça o teu coração, porque vai nascer um CNPJ. Se Ele te prometeu que você ia ter um matrimônio, aqueça o teu coração, que vai nascer a família. O que Ele te prometeu, se Ele te prometeu ministério, se Ele te prometeu nações, irmão, aqueça o teu coração, porque Ele é fiel e justo para fazer cumprir toda a sua boa obra. Aleluia, 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 aleluia. Sinai aponta para o cenáculo, e o cenáculo, irmão, revela Cristo. Meu Deus, e o Cristo sempre foi o centro de tudo. Se você vasculhar todas as Sagradas Escrituras, você vai ver Jesus Cristo em tudo, em tudo, em tudo. Desde o Gênesis, Bereshit, o Reshit da criação, é Jesus Cristo, irmão. Ele é tudo e em todos, Ele é a eternidade está dentro dele. Meu Deus. Agora, nós temos uma prática, né, de pensar que quando nós falamos em festa de Pentecostes, é só essa fatia do Novo Testamento se cumprindo ali em Atos 2. Né? Mas eu acabei de mostrar aqui para vocês que essa história que foi cumprida em Atos 2, a profecia que foi cumprida em Atos 2, já aquecia os motores desde lá de trás, já tinha muita coisa acontecendo, já tinha Israel sendo liberto pelo sangue do Cordeiro. Sinai foi o primeiro Pentecostes. Agora eu quero caminhar com vocês para uma dura realidade. E talvez aqui seja um ponto mais tenso, assim, nós vamos trabalhar junto para não perder o glória a Deus, amém? Mas eu preciso entregar o que Jesus me falou aqui, sim ou não?
Enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo de Deus a aliança, ele ficou quanto tempo lá em cima no monte? 40 dias, sim ou não? Agora, quando terminou esses 40 dias, Moisés vinha descendo com as tábuas da lei, com aquelas pedras em que o próprio Deus havia escrito ali aquela mensagem, né? A aliança do Senhor. E quando ele desce a montanha, irmão, o povo achou que Moisés havia morrido, não aguentou, pastora Jana, o tempo da promessa se cumprir. Não aguentou o tempo do processo, não suportou aguardar o que Deus já estava fazendo longe dos olhos dele. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Não é porque você não está vendo que Deus não está se movendo. Aleluia. Aleluia. O seu sacerdote já está diante de Deus, ouvindo o céu, fazendo planos, escrevendo aquilo que o céu tem declarado sobre a sua vida. Enquanto você está lá na sua casa dormindo, o seu sacerdote está de joelho dobrado, cobrindo a sua vida de oração, entrando na presença de Deus, buscando aliança para cobrir a sua vida. Não se desespere, mas o barulho, mas a ausência, parece que nada está acontecendo, parece, e é isso que Satanás quer que você acredita, porque ele quer te neutralizar, ele quer te parar, irmão. E o que aconteceu com o povo? Desesperado, né? Porque não estava vendo o que Deus estava fazendo longe dos olhos. Ó, ficou legal essa. Tem corte? Que não viu o que Deus estava fazendo longe dos olhos naturais, não conseguiram ver pelos olhos espirituais. Pegaram para si um objeto de idolatria, irmão. Voltaram às velhas práticas. Falei que eu ia precisar da ajuda para não baixar a pressão. Deus é assim, gente. Ele é o único que anuncia o fim antes do começo. Aleluia. Ele anuncia aquilo que já determinou, já vai acontecer. Ele começa a anunciar desde lá de trás. Né? Porque ele tem o controle de tudo, irmão. Não é 40 dias sem ver o líder que vai fazer com que Deus não esteja no controle da sua vida. Não é 40 dias sem entender o que Deus está fazendo, que vai fazer que você fique perdido, longe da presença de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem receber uma direção de Deus. Enquanto você descansa, Deus está se movimentando no mundo espiritual. E sabe qual que é o grande desafio de ser movido pelo Espírito? É o GPS, né? Guiado pelo Espírito. Spirit. Sabe qual é o grande desafio, pastor? De ser movido pelo Espírito? É que nem sempre nós temos clareza de todas as coisas. E o ser humano é muito deixa eu pôr o dedo na ferida aí, da cicatriz, deixa eu ver se vai esbarar do outro lado. Quantos lembram de Tomé? Põe o dedo aqui, Tomé, você vai ver que é. Eu fico imaginando o Tomé fazer, rapaz. A gente quer ver, a gente quer pegar, a gente quer ouvir, a gente quer ter esse toque. Agora, só existe uma maneira de você agradar a Deus, irmão, e não é vir para a igreja. Não é entregar dízimo, não é, se sacrificar. Sabe qual é a única maneira de agradar a Deus? É ter fé, que Ele é suficiente para você, não importa o que está acontecendo. Não importa se parece que o controle saiu da sua mão, não importa como você vai agradar a Deus, é ter fé que Ele não perdeu o controle, não. Aleluia. Meu Deus não perdeu o controle, não. Cadê a música, varão? Cadê a música, varão? Deus não perdeu o controle, não, irmão. E é somente com a fé que você consegue agradar a Deus. E por fé eu dou o dízimo. Por fé eu venho para a igreja. Por fé eu faço os meus sacrifícios. Entende? Sem fé, irmão, é inválido. Tudo é inválido. É impossível agradar a Deus sem fé. Impossível. Então aquele povo 40 dias no pé da montanha, sem ouvir a direção que vinha do céu, vinha através da vida de Moisés, se corromperam. Só 40 dias foi o suficiente para que eles se corrompessem. Agora, o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós nessa noite é que tudo que nós estamos
passando, tudo que nós estamos sendo edificados, desde das séries de mensagem que nós começamos, e Deus começou a cavar, Deus começou a construir, Deus começou a edificar, nós estamos cavando, encontrando a rocha e sendo socados, sabe, alicerçados nele, para que então ele consiga construir coisas grandes em nós. Eu vejo essa construção acontecendo conosco, com a IPA, sabe, e não é para desesperar, porque no meio da construção fica um barulho, fica uma bagunça, fica ferramenta, o som do martelo batendo e está tudo bem. Deus está construindo algo extraordinário. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: Deus está construindo algo extraordinário na nossa família espiritual. Deus precisa reposicionar as coisas, irmão. Deus precisa, sabe, movimentar o que tem que ser movimentado para fazer a palavra dele se cumprir. Quem sabe o milagre que você está esperando sem ver, é porque ele já liberou uma palavra e já tem gente chegando para te trazer a resposta. Só que a pessoa tem que sair lá de detrás das malhadas para conseguir chegar até você. Agora o desafio é que Deus dá um guia, dá uma ordem para ela. Vai na Dom Vilares 1004. Aí chega na Dom Vilares 1004, você não está mais lá? Meu Deus, Jesus está falando com alguém aí. Deus tira o profeta lá dos Estados Unidos, Deus tira o profeta lá da África, Deus tira o profeta lá da China, irmão. Deus não fará nada na terra sem antes revelar aos seus servos os. Se Deus vai destravar algo na sua vida, irmão, Ele vai tirar um profeta de onde Ele tem que tirar. Só que esse cara tem que chegar até aqui, ele está no mundo físico, isso leva um tempo. Só que quando chegar na sua direção, cadê você de pé? Está lá tudo. Ele vem com algo grande, maravilhoso, porque o nosso Deus é grande. Ele libera a palavra que se fosse você mesmo em outra estação, você já estaria sapateando, você já estaria, ai meu Deus, tem calaichoa. Mas como já passou um tempinho ali, pegou esse, meu Deus do céu. Como passou um tempinho ali, pastor, sem ouvir, aí quando chega, aquilo que era para ser celebração, vira notícia do quê? Ai, será que vai acontecer mesmo, né? Porque já passou tanto tempo, né? Ah, céus, ó vida, ó azar. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo lá embaixo. Quando Moisés desceu para trazer a boa notícia de uma aliança que Deus estabeleceu com o povo, eles estavam lá na prática da idolatria. Voltaram às velhas práticas. Deus está te chamando nessa noite, irmão. Não importa o quão longe você foi. O que importa é que hoje é dia de recalcular a rota. É dia de voltar para a casa do Pai. É dia de voltar para da posição que Deus havia te colocado e te pedido para não sair dela. Sair dela é uma escolha, irmão. Deus nunca vai te forçar a nada. Só que todos os projetos que Ele tem com a sua vida no mundo do Espírito só vão se cumprir quando você voltar para a posição que Ele já havia te posicionado, para o lugar que Ele já havia te pedido, o destino que Ele já tinha te encaminhado. Quem saiu dessa posição foi você, e hoje é dia de voltar para a casa do Pai, voltar para a posição, para que então aquilo que já foi liberado no mundo do Espírito te encontre. Aleluia! Para a gente avançar aqui e rodar no mistério. Meu Deus. Quando Moisés desce e vê aquela situação toda, Deus dá um comando para ele. Juízo. Êxodo 32. Cerca de 3.000 homens morrem por conta dessa idolatria, por conta do juízo divino. 3.000 homens. Deus desce, mas desce agora em juízo. Deus não desce como desceu em Atos 2, com poder. Deus desce com juízo. Meu Deus do céu. Se eu fosse você, eu pegava a unção da velocidade para sair rápido de onde você está e vir para onde Deus te quer, antes que Ele se mova em juízo na sua direção. Sem pressão, tá? Tá tranquilo. Se você se sentir pressionado, olha só. É o texto, tá escrito em Êxodo 32. Leia lá. Por conta disso, 3.000 morreram. Não sei se você vai esperar o juízo chegar. Eu já pulei dentro do rio, já cantamos junto aqui. Eu já estou lá dentro do rio, a correnteza já está me acelerando lá para frente lá. Eu não vou ficar para ver os 3.000 tombar, não. Quem vai ficar para ver 3.000 tombar? Levanta a mão aí. Ó, vocês estão ligados, hein? Aleluia. Agora, olha só que interessante, irmãos. Como Deus é fiel e justo.
O apóstolo Paulo, ele libera uma palavra, ele fala assim: a letra mata, mas o Espírito, quando o Espírito desce em Atos 2, logo em seguida, a igreja avivada, celebrando, pastor, cheio da presença, cheio da unção, línguas repartidas como que de fogo, aquela igreja impactante, milagres, sinais, prodígios. O apóstolo Pedro pega o microfone, começa a pregar, pastor Rodrigo Bolou. Quantas almas aceitam a Jesus naquele dia, irmãos? 3.000 almas, 3.000 almas. Ei, sabe o que o Espírito Santo está dizendo? É dia de restituição, é dia de restituição, é dia de trazer vida àquilo que estava morto, porque o Espírito vivifica. Lamassore, anda lá, braceia. Eu não sei qual área da sua vida estava morta, mas hoje, na presença, o Espírito quer vivificar, o Espírito quer trazer vida, o Espírito quer mudar decreto, quer mudar sentença, quer mudar juízo. Ei, Deus, você está diante do Senhor, que quer derramar o Espírito para a vida. Aleluia. Está aberta a temporada de fluir na direção da vida. Aleluia, de restituição, de celebração, de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. 3.000 almas em um culto. Meu Deus, 3.000 almas em um culto. Quando é que nós vamos experimentar isso daí? Vamos ter que alugar um estádio, fazer uma cruzada de milagre, para que tenha 3.000 não crentes ali dentro, que vão ser tudo curado e aceitar Jesus no final, sim ou não? Quem vai me ajudar a alugar um estádio para fazer uma cruzada de milagre, para curar um monte de gente em nome de Jesus Cristo? Você topa cantar num estádio ou não topa? Pelo amor de Deus, hein? Alan Martins. Vamos, meu filho, junto e misturado, igual pão amanteigado? 3.000 almas, irmãos. Se a igreja primitiva, se a igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, presta atenção. Se a igreja doutrinada, fundamentada na doutrina dos apóstolos, se movia em um impacto espiritual tão forte, que 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo. Imagina quantas tinha num culto, irmão. Imagina um ajuntamento de pessoas para ver milagres, prodígios, maravilhas, sinais. O que se perdeu de Atos, da igreja de Atos, para 2025, 2026, 2027? O que foi que se perdeu? Nós nos tornamos uma igreja que fala muito da história, fala muito do passado. Mas hoje é o dia de mudar a história. Aleluia, aleluia. É o dia de demonstrar. É o dia de ser cristão, de ser um pequeno Cristo, de ser a expressão de Cristo na terra. Nós nos orgulhamos para falar que nós somos o corpo de Cristo, sim ou não? Agora o corpo tem uma cabeça, e o cabeça dá o quê? Comandos. Então nós precisamos entender isso, que o corpo se movimenta a partir do comando do cabeça. Nossa missão é ser a mão que toca as pessoas, ser os pés que leva o evangelho, ser a expressão do corpo de Cristo aqui na terra, irmão. Ser a parte visível de Deus. Meu Deus, é nossa missão, irmãos. É nossa missão, é nossa tarefa ser cristão, carregar Cristo, ser o portador de Cristo. É nossa missão mostrar Deus no ser humano. Meu Deus, que coisa difícil. Mais difícil do que, eu acredito, tá? Vou falar a partir do meu entendimento novo. Mais difícil do que você mostrar Cristo, porque tem muita coisa que não tem a ver com você. Ele só vai sentar no burrinho. E o burrinho pode até achar que os aplausos é para ele, mas aleluia, os aplausos é para quem está sentado em cima do burrinho. Agora, mais difícil do que demonstrar Deus, irmão, usufruir do nome dele, é você conseguir enxergar Deus na vida do outro. Meu Deus. É você conseguir ver Deus na vida do homem. É você conseguir olhar para mim e falar assim: tem Deus na vida do meu pastor. Ele está com essa calça curta aí hoje, mas tem Deus na vida dele, mesmo com calça curta, irmão. Mesmo sem meia. Tem uma meia pequena, mas tem.
não da chuleva. Vê Deus em mim, irmãos, vê Deus nos pastores dessa igreja, a ponto de você falar assim, olha, a calça me incomoda, mas a presença que carrega precisa ser honrada. Vocês estão entendendo ou não? Ah, pastor, você quer confetinho? Claro que não. Mas é um princípio espiritual de honra. A unção que você honra, nela você prospera, irmão. E só tem um jeito de Deus trazer aceleramento para nós. Sabe qual que é? Quando todos nós caminharmos como um só corpo, falando uma só língua. Um só corpo, falando uma só língua. Que a voz que ecoa do céu, passa pela minha boca, irmão, pelo meu sotaque, que ela reverbere na vida de cada um aqui, em nome de Jesus Cristo. Nos apontando o caminho, nos inspirando, gerando fé em nós. Sabe, a nossa missão é nos esforçar para ver Deus no nosso Moisés. Moisés era um homem de boca dura. Ele fala, Deus, minha boca é dura, minha língua, linguão. Mas se o povo não se esforçasse, pastor, para ver Deus na vida deles, eles não tinham direção para caminhar. Eles não sabiam para onde ir, eles morreriam naquele deserto. Vamos para o Novo Testamento. Quem está aqui no culto ainda? Aleluia. Jesus está falando na casa, sim ou não? Amém. Quando tudo isso aconteceu lá em Atos 2, meu Deus, Pedro se levanta, o Espírito se move, 3.000 são salvos. O apóstolo Paulo ensina isso. Não é que a letra mata, que nós devemos então negligenciar o que ele está jogando pedra na Torá. Pelo contrário, irmãos, a lei, ela denuncia o que está errado. Ela atrai o juízo. Sim ou não? Nós aprendemos isso na série aos Romanos aqui. A lei, ela denuncia o que está errado, mas ela por si, ela é incompleta, ela é insuficiente para trazer remissão sobre as nossas causas. Agora se levanta um novo líder, aleluia. Tem um Moisés no Antigo Testamento, mas agora no Novo tem um novo líder, aleluia. Que ele se levanta e ele começa a se apresentar, falando, eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia. Eu sou um pão que desceu do céu, aleluia. Eu sou o pão da vida, aleluia. Se você comer do meu corpo, beber do meu sangue, se você tiver parte comigo, irmãos, era um homem falando, e esse mesmo homem na região, aleluia, em que ele cresceu, em que as pessoas conheciam o testemunho dele, que via ele jogando bola na rua, que via ele até aprontando lá, quebrando a janela do vizinho. Era difícil para as pessoas que conviveram com ele ver Deus na vida dele, e por isso ele não fez muitos milagres lá. Mas onde ele ia carregando a presença, Fran, sabe o que acontecia? As pessoas que não o conheciam conseguiam ver Deus na vida dele. E por ver Deus na vida daquele líder, eles eram curados, sarados, cegos enxergavam, coxos andavam, paralíticos se levantavam. Meu irmão, entenda isso que eu estou pregando aqui em nome de Jesus. Deus, Ele quer se manifestar entre nós, e Ele vai sempre utilizar a figura de um homem. Tudo aquilo que era exterior, lá no tabernáculo, lá no Egito, lá no Antigo Testamento, agora no Novo Ele importa para dentro de nós. Agora o que Ele tabernaculava lá no meio do deserto, Ele tabernacula aqui dentro, aleluia. E o nosso trabalho é mostrar, aleluia, esse Deus tabernaculando aqui dentro, mostrar Ele para todos aqueles que precisam. O Espírito nos dá poder para isso, irmão. Nos dá poder para poder caminhar com Ele, para poder seguir as direções, estar sensível aos ambientes que você entra. Cada ambiente comunica algo. Cada pessoa que você se aproxima comunica algo, e você precisa estar sensível a isso. Já perceberam que às vezes tem uma pessoa que chega perto de você e parece que você fica assim, ó, down. Fala, meu Deus, dá até dor de cabeça, Marcelo. Conhece alguém assim? Chuta que é macumba, mano. Tem pessoas que, sabe, ela chega perto da gente que dá até suga as energias da gente. Já tem outras pessoas que parece que a gente tá meio capenga. Aí a pessoa chega perto da gente, dá um gás, não dá não. Caramba, meu, que pessoa bacana, que glória. Ontem já me fizeram chorar de novo, né? Cheguei em uma empresa com os pastores que estão aqui, ó. Tem 3 testemunhas e o Espírito Santo. Aleluia. Chegamos em uma empresa para fazer uma oração lá durante o dia.
E quando nós chegamos, um funcionário que não era para estar lá. Na verdade, era para ter acontecido na quinta, não deu certo. Aí na quinta-feira, esse funcionário fugiu. Ele falou que não ia para o trabalho. Porque falaram que ia lá fazer oração lá dentro do escritório. Ele não foi trabalhar. Foi para a rua, sei lá para onde ele foi. E aí nós marcamos para ir para o dia seguinte. E adivinha o que aconteceu? No dia seguinte, quando nós chegamos, quem estava de saída? O fujão. E quando nós chegamos, esse aqui é o pastor, isso aqui são os pastores, a equipe do pastor está aqui e tal, prazer. O fujão já começou a pegar a mochila, já começou a pôr a touca, já foi lá no filtro, encheu a garrafa d'água, já começou a se equipar para ir embora, irmão. De repente, o vento veemente e impetuoso, o pastor Vilma, soprou dentro daquele lugar. Meu Deus, o homem estava jogado no chão, chorando, e meu Deus, chorava e chorava e chorava, e o Espírito Santo ministrando cura interior, sabe, com dores ali. E ele levanta, leve e fala assim: pastor, olha, eu vejo Jesus na sua vida, você parece com Jesus. Foi ou não foi, meu povo? Você pode celebrar a Deus por isso, em nome de Jesus? E eu falei assim para ele: varão, não brinca comigo não, você vai fazer eu chorar aqui no meio de todo mundo. Porque quem conhece a minha história sabe, irmão, que eu passei por muitos lugares que eu não deixei rastro de Deus no ar, eu deixei rastro de destruição, mano. Mas hoje, quando eu chego no lugar, mais importante do que o milagre que é gerado para mim, é o testemunho de quem vem junto comigo. Aleluia! Usar o nome é fácil, pastor. É falar em nome dele. No nome tem poder. Mas carregar a presença, irmão, ele não senta em qualquer burro. Ele não senta em qualquer cavalo. Carregar a presença requer entrega, requer renúncia. Requer você dizer não para a sua carne. Requer você passar pelos ventos e se manter posicionado. Escuta o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite. Você chegará em lugares, aleluia, em que aquele que chega junto com você muda a atmosfera, cura pessoas, revela o que está em oculto. Meu Deus, destrava a vida de pessoas. Aleluia. Existe um clamor, existem pessoas nesse exato momento clamando a Deus pelo fim de uma praga, pelo fim de uma sentença, pelo fim de um sofrimento, por uma cura, por uma libertação. Irmão, existe oração subindo no céu exatamente agora, e nós somos a geração eleita para ser a resposta de Deus para aquele que clama, para aquele que chora, para aquele que pede uma resposta do céu. Ei, se você está entendendo isso, irmão, se manifesta na intensidade que você recebe isso, porque Deus quer te equipar hoje para ser essa resposta de oração. Aleluia, aleluia, meu Deus. Ramassuri anda lá, bracerei, cantorou machu. Rei mandorou braçori, anda lá, macerei, canta lá, bracerei. Aleluia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O da maia suri, canta lá, bracei, anda raia, chore, canta lá, maçuri. Vou avançar. Meu Deus, a cultura dos judeus diz que quando a voz de Deus soprou no Sinai, irmão, eles ouviram a voz de Deus em 70 línguas diferentes. Isso é dentro da cultura dos judeus. E se você dar ré no texto, lá em Gênesis, conta-se, é contabilizado 70 nações dos gentios. Presta atenção nisso aqui. Meu Deus. 70 nações gentílicas. Quando Deus fala no Sinai, ele fala em 70 idiomas. Mas só um desses idiomas pega aquela palavra. Aleluia. Só um daqueles idiomas aceita a aliança, pega aquela aliança e decide viver por ela. Sabe qual a grande diferença que tem da nação que aceita para a nação que ouve, mas não corresponde? Falei, né? Ansiedade é uma coisa de louco. Tem nação que ouve, tem gente que ouve o que Deus está falando, mas não pega. Ah, pastor, eu recebi aqui, eu até levantei uma cadeira.
Mas sabe quando é que você vai provar que você pegou? Quando você sair daqui com atitudes diferentes. Quando você passar a viver pela palavra. Quando você começar a renunciar às propostas. A dominar e governar sobre o desejo. Mas eu estou com vontade, eu estou gostando. Irmão, chuta que é macumba, não é a hora disso. Ah, mas é que eu senti até um arrepio. Nem só por arrepio se viverá o homem. Mas de toda boa palavra, aleluia. Tem boa palavra na casa ou não tem, meus irmãos? Jesus está alimentando a igreja hoje ou não está, irmãos? Aleluia. Aquele que pega a palavra, ele só prova que pegou de um jeito, Noilton. Se na segunda-feira tiver atitude diferente, irmão. Tiver comportamento diferente. Não, pera, eu não sou mais esse povo. Eu ouvi que eu tenho uma aliança. Não sei qual foi a voz. Eu não sei quem foi que falou. Mas eu vou aprender. Eu vou definir isso. Eu vou ouvir melhor. Mas eu ouvi uma aliança e eu vou viver por ela. Eu não dou mais passos como eu dava. Eu não faço mais aquilo que eu faria. Porque hoje eu carrego uma aliança com Deus Altíssimo. Meu Deus. Esse povo decidiu editar a vida deles para caminhar segundo a aliança. Pode ver uma coisa, irmãos, não existe judeu em nenhum lugar do mundo que não seja um judeu em outro território. Ele não toma a identidade do território, ele é judeu lá. Ele tem a prática lá, ele recebe o Shabat lá. Ele tem a alimentação kasher lá onde ele está. É um judeu norte-americano. Mas ele não é norte-americano só. Vocês estão entendendo ou não? Carrega uma cultura, carrega uma identidade, carrega um DNA. O povo de Deus, irmão, não pode chegar na segunda-feira e parecer o outro povo. Fofoqueiro, com a língua grande, com vitimismo, com não sei o quê, com os demônios tudo na cabeça. O povo de Deus não carrega demônio, irmão, carrega o Espírito Santo. Aleluia! Era daquela igreja que o profeta pregou aqui, lembra? Que lá no Rio de Janeiro ele falou que tinha isso daí lá. Olha eu falando mal da igreja do Rio de Janeiro. Sai! O profeta veio aí e falou que lá no Rio de Janeiro tem umas igrejas. Aqui não tem, eu sei disso. Em nome de Jesus, né? Pelo menos pela fé, em nome de Jesus. 70 nações, vamos lá, vamos avançar. Uma nação pegou e decidiu viver por isso. Quando Deus propõe aliança, Ele propôs para todas as nações, todos os povos, todas as línguas, marchariam diante de uma só voz. E Ele elegeu uma nação para ser o seu representante, para ser o sacerdócio. Israel seria como se fosse a tribo de Levi. Lá em cima, lá. Aqueles que, diante das outras tribos, são aqueles que carregam o sacerdócio. Esse seria Israel se todas aquelas nações tivessem ouvido a voz e decidido viver por ela. Tem alguém aqui? Pastor, onde você quer chegar? Quero chegar nos amaldiçoados. Que isso, pastor? É o Espírito Santo. Calma, varão, vigia. Sabe por quê? Um dia eu fui um amaldiçoado, eu carreguei uma marca. Chinica. Você me conhece há quantos anos, irmão? Você sabe disso. Deixa abaixo, né? Eu me lembro que sua mãe ia trabalhar e ela trazia as roupas lá do trabalho dela para eu usar ali. Trazia tênis. Às vezes a gente não tinha, né? É legal ouvir eu assim, né? Mas testemunhou tudo isso. Não tinha tênis, irmão, para pôr no pé. Aí a tia Miriam ia trabalhar, casa de família, e tinha um menino lá que ela falava que era o Juninho. Aí ela, posso levar? Chegava lá e entregava pra gente na igreja. Quanta história, né? Meu Deus, isso não está programado, isso não tem nada a ver com a palavra. Jesus está falando com alguém aqui. Jesus parou o culto para falar com alguém aqui. Aleluia. Espírito Santo. Eu ouço voz de choro. Descansa no Senhor, porque Ele não perdeu o controle de nada.
Ainda que for o tênis do pé, Ele vai trazer a provisão. Ele vai tirar alguém de lá de detrás das malhadas. Ele vai fazer alguém se levantar. Porque Ele é o teu Deus, como Ele foi na minha vida, Ele é na sua vida também. Não se preocupe não com o que há de comer, de beber ou de vestir. Ele é o Deus. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas Ele cuida. Tem muita tia Miriam por aí, irmão, pronta para poder te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Descansa o teu coração no Senhor. Essa palavra foi para alguém aqui? Levanta sua mão assim. Tem alguém que está passando por dificuldade financeira aí? Levanta a mão assim. A ponto de não ter um tênis para pôr no pé? Vem aqui na frente em nome de Jesus. Feche os olhos todo mundo, curve suas cabeças em nome de Jesus. Não estou te chamando para te expor não, quero orar com você. Aleluia. Eu me lembro que um dia a senhora, quando eu desci do altar, você falou assim para mim: pastor, eu peguei tudo que eu tinha, eu quero enterrar uma semente na sua vida. Estou pegando tudo que eu tenho no meu bolso. Eu vou enterrar essa semente na sua vida. Em nome de Jesus. Seja abençoada. Que Satanás destrave. Solta agora, em nome de Jesus Cristo, das suas finanças, de tudo aquilo que bloqueava você de avançar, de progredir. Em nome de Jesus Cristo, seja livre para fluir nas finanças. Pai, tira de onde for, tira da mão do ímpio, Pai, tira da mão do injusto. Coloca na mão da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Muda essa história, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos diante do seu altar, Pai. Muda essa história em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus. Meu Deus. Jesus está na casa, meu povo. 70 nações, uma acreditou nisso. As outras, irmãos, eram nações que precisavam de Deus, de como precisavam, mas não ouviram, não quiseram, e Deus não vai entrar onde Ele não quer, não querem Ele. Ai meu Deus, se todos tivessem essa compreensão. Deus nunca quis ser punitivo, Ele quis que as pessoas o quisessem, o desejassem. Meu Deus. Aí lá na frente Deus inspira um autor bíblico para escrever uma história de uma família. Meu Deus, uma família que tinha um pé na terra do povo de Deus, mas os filhos acabou se casando com tudo que não era para casar, inclusive com uma moabita chamada... o povo tá bom de Bíblia. Ruth. Moab carregava uma sentença, uma maldição. Nenhum moabita entrará na presença do Senhor. Está lá em Deuteronômio isso aí. 70 nações ouviram um comando, mas não receberam. Não receberam, praticam iniquidade. Praticando iniquidade, malditos estão. Até que chega o dia em que deu tudo errado nessa família. A sua nora Noemi olha para ela e fala: sua sogra, né? Sogra, falou para nora, sogra. Vocês entenderam em nome de Jesus, né? Fala para sua nora, fala assim: ó, pode ir, eu não tenho mais nada para te dar, minha filha. Nem se eu quisesse, não tinha como gerar um filho e te dar ele para que ele crescesse e você conseguisse casar com ele. Pode ir embora. Meu Deus, olha o que ele fala para essa mulher: eu não te largo. Eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus na sua história. Que o seu Deus seja o meu Deus, que o seu povo seja o meu povo. Meu Deus, irmão, ali ela faz uma transição de sentença. Ela sai de uma sentença daqueles que ouviram e não quiseram, e ela começa a caminhar debaixo daqueles que ouviram e quiseram, e que amam, e que celebram, e que estão apaixonados por ser parte de um povo chamado e escolhido por Deus, que nunca fica sem provisão, nunca fica sem um lugar para voltar, irmão.
Noemi volta para a terra dela, porque ela tinha lugar para voltar. Deus criou um sistema onde aqueles que voltam para casa são acolhidos. Meu Deus! Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É tempo de voltar, porque essa casa vai te acolher, vai te receber, vai celebrar com você. Aramachurianda lá abraçou. Volta para casa, filho. Aleluia. Aleluia. E aí quando ela chega lá, irmão, tem uma das figuras mais lindas de Cristo nessa história. O remidor, Goel. Aleluia. Qual é o nome dele? Oh, glória. Você é crente mesmo, hein, linda? Tirou 10 agora, estrelinha na testa. Boaz, o remidor, ele entra diante de um tribunal da cidade para comprar o direito de se casar com aquela mulher. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, sim ou não? Pastor, você ainda está no Antigo Testamento, vamos para o Novo. Vamos para o Novo. Quando Jesus Cristo vai para a cruz, ele entra diante de um tribunal e paga o preço, comprando o direito de se casar com a esposa dele. Aleluia. Existe um remidor para a sua vida nessa noite. Aleluia, tem um Boaz para a sua vida nessa noite. Deus está te chamando porque Ele quer ser o teu Goel, Ele quer ser o teu remidor, Ele quer te trazer e te enxertar no povo de uma forma legal, Ele quer te legitimar, aleluia, Ele quer te fazer participante da promessa, Ele quer te fazer participante da herança que existe debaixo da cobertura dEle, Ele quer te fazer caminhar com Ele, Ele quer te dar, irmão, uma vida prazerosa na presença dEle. Não estou falando que será fácil, mas é prazeroso caminhar na presença, mesmo em meio a dificuldades. Caminhar na presença é prazeroso. Aleluia. Meu Deus. A Moabita, maldita, não escolheu. Naquele momento o povo dela não escolheu. Nesse momento em que ela se rendeu, ela encontrou um remidor. Vou caminhar para o final. Uma moabita rejeitada, sem aliança, sem herança, sem direito nenhum. Mas quando ela declara, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus, aparece um Boaz. Meu Deus. Agora, lá em Atos 2... quando desce sobre eles o Espírito e eles passam a falar na mesma língua. Presta atenção. Na mesma língua. Ali tinha muitas nações diferentes. Muitos povos diferentes. E todos passaram a ouvir Deus, porque o Espírito desceu. Lá, o Espírito desceu com juízo. Aqui Deus desce com ajuntamento. Havia um povo que decidiu se ajuntar e construir algo em desobediência a Deus. Um só povo, uma só língua. Deus falou, não há nada impossível para eles, vou precisar pará-los. Deus desce com juízo, Babel. Ele mistura as línguas, então o povo não avança. Porque um povo que não caminha debaixo da mesma palavra, debaixo da mesma visão, um só povo, a mesma visão, a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, a mesma frequência, irmão, indo todo mundo para o mesmo lugar. E com a comunicação alinhada, com a mesma linguagem, não tinha línguas diferentes, não havia nada impossível para eles. Você quer uma habilitação para vencer o impossível na sua vida, sim ou não? Quem quer uma habilitação para vencer o impossível? Seja um só povo, seja uma só língua com a tua casa espiritual, e não há nada impossível para esse povo, irmão. Mas é que eu acho que o grego é mais bonito. Você não vai viver essa habilitação para vencer o impossível. Agora, aquilo que foi, por conta do juízo, foi diversificado, foi espalhado lá em Babel. Agora em Atos 2, todos estão falando uma só língua, porque estão debaixo de obediência. Meu Deus, e não há nada impossível para aquele povo que fala uma só língua. Levítico 23 fala que durante essa festa, Sucote, um dos elementos que o povo deveria trazer eram 2 pães com fermento. Repita comigo, 2 pães com fermento.
Agora repita assim comigo. Pastor, fermento na Bíblia quer dizer pecado. E como que Deus manda trazer para o altar aquilo que representa pecado? Sabe o que Jesus estava falando? Lá no Antigo Testamento. Que nessa festa de celebração, ele estava dando a abertura para que se achegasse até o altar dois povos, o eleito e o gentio. Vocês estão pegando ou não? Povos reais, com pecados, irmãos, reais. Tem pecador aqui dentro ou não tem? Aquele que diz que não tem pecado já pecou, viu? O Espírito Santo viu e tirou foto. Você acabou de cometer um pecado dentro da casa. Tem pecador aqui ou não tem, irmão? Aleluia! Então, para dois povos, o gentio e o eleito, Deus abre uma janela para que eles cheguem até o altar. Dois pães com fermento. Dois tipos de gente. Aqueles que são eleitos e aqueles que são enxertados. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo essa noite, irmãos? Que nessa festa aqui, quando o Espírito Santo vem, ele alinha todas as coisas, ele ajusta todas as coisas. Não importa de onde você está vindo, não importa qual era o que estava para trás daqui, se você era um eleito, se você é um gentil, não importa. Hoje todos têm a capacidade de chegar até o altar. Você está entendendo isso aqui? Todos têm a capacidade de chegar até o altar, porque essa festa te dá o acesso a isso. Meu Deus! Dos dois, quando o Espírito Santo desce, dois povos lá no Antigo Testamento, então ele faz um só povo, falando uma só língua. Meu Deus do céu! Efésios 2, dos dois ele fez um. Do que ele está falando, irmão? O apóstolo Paulo lá atrás falou: a letra mata, o Espírito vivifica. Sucote. Agora, dos dois ele fez um, dois povos, dois tipos de pessoas. Os que aceitaram a chamada no primeiro momento, eleitos, os que não aceitaram. E agora gentios, esses também têm acesso, aleluia, têm acesso em uma festa como essa. Ambos com fermento, ambos pecadores, ambos imperfeitos, mas apresentados diante de Deus pela graça. Tem graça de Deus sendo derramada nessa noite, em o nome de Jesus Cristo. Tem graça de Deus sendo derramada nessa noite, porque a cruz de Jesus Cristo nos deu acesso, aleluia, através da graça. É o favor imerecido, não é porque não somos eleitos, não é porque temos histórico e passado de um povo gentil. Não importa nada disso. Na cruz do Calvário a graça é disposta para todos. O altar, aleluia, ele se torna o próprio Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida no altar, como esses dois pães, ele nos faz um. O Deus uno, aleluia, está nessa noite nos arrebanhando, sabe, nos ajuntando, nos unindo, nos fazendo nos tornar um só povo, falando uma só língua para avançar em causas impossíveis. Meu irmão, fica em pé no seu lugar para a gente fingir que está acabando em nome de Jesus. Aleluia! No Sinai, o fogo estava distante, o povo no pé da montanha e o fogo lá em cima acontecendo. Em Pentecoste, Atos 2, o fogo pousa sobre os homens, aleluia. No Sinai, somente o Moisés estava face a face. Em Pentecoste, todos, dois povos, dois pães, os gentios, eleitos, não importam, todos estavam reunidos e todos tinham acesso à presença. No Sinai, Deus habitava em tendas. Em Pentecoste, homens se tornam as tendas, se tornam os tabernáculos. O fogo não ficou no monte, não, irmão. O fogo encontrou morada dentro de nós. Tem morada aqui nessa noite? Tem morada aqui nessa noite? Alabraçoreando lá e cheia. Tem espaço para Jesus morar aí dentro ou não tem, irmão? Tem tenda pronta para Jesus entrar aí ou não tem, irmão? A presença vai descer. Onde estão as tendas? Onde estão aqueles que vão se apresentar no altar? Onde estão aqueles que têm fome e sede da presença?
Aleluia, 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 aleluia. Vamos, Ipa. Demonstre a sua fome pela presença. Demonstre o quanto você o escolhe. O quanto você o escolhe, o quanto você o deseja, o quanto você o adora. Esse é o momento, chegou a hora. Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Chegou a hora da presença ser derramada. Chegou a hora de povos desunidos se tornarem um só povo. Chegou a hora de povos que falavam outras línguas falar a mesma língua. Chegou a hora de povos malditos serem lavados e remidos no sangue do Cordeiro.